Boa tarde, Ana. Na série de entrevistas aqui no estúdio do JTV UFMA, hoje eu converso com o candidato ao governo do estado, Enilton Rodrigues, do Partido Socialismo e Liberdade. Obrigada pela presença. Bom, nós temos 20 minutos a partir de agora, incluindo 1 minuto no final da entrevista para suas últimas considerações. Candidato, eu queria começar falando sobre as campanhas eleitorais, né? Então, as campanhas, elas têm apostado nas redes sociais como uma importante estratégia eleitoral. Como é que o senhor analisa o papel das redes, né? E para as eleições de 2022, considerando, por exemplo, o resultado de 2018 e falando também para esses jovens eleitores que consomem as mídias sociais? Olá, bom dia a você, né, que está nos assistindo agora nesse importante, nessa TV universitária. É uma nova realidade, acho que é uma nova realidade. 2018 já foi, eu acho que o start inicial, né, de como as redes cumpririam um papel, às vezes até determinante, teve alguns estados que foi até determinante. Agora em 2022 não poderia ser diferente. É claro, a própria Justiça Eleitoral tratou de barrar, né, alguns excessos, né, teve muitas denúncias de fake news, coisa, né, parecida, então a gente acredita que é uma realidade, né, acho que o jovem está antenado, está ligado nas redes sociais. As nossas candidaturas, em especial as nossas candidaturas, que tem menos poder, né, aquisitivo, que as estruturas são menores, tem que apostar sim, é o que a gente está fazendo, apostando nas redes sociais, nessa nova realidade, né, que não só aqui no Brasil, mas acho que mundo afora, e o nosso Maranhão aqui não ficaria de fora desse processo. Sim. Agora também as mídias sociais, a gente também tem a desinformação, fake news, né? E isso é algo que a gente também tem que tratar, principalmente com esse público jovem. Dependendo desse resultado das eleições agora de 2022, também com todo esse processo de desinformação, como é que o senhor vai lidar com essas diferentes posições partidárias, essas diferentes coligações que vão estar aí no poder? É uma realidade, a gente sabe que o Maranhão hoje ele tem uma realidade, o Brasil hoje tem uma realidade também a nível nacional. Essa eleição de 2022 é a eleição mais importante da nossa história recente, né? Processo de redemocratização do país. É uma eleição a nível nacional que a luta é a democracia contra a barbárie do que está colocado. A gente vê que o nosso povo, em especial o jovem, perdeu muitos direitos. As universidades em especial, a gente está aqui numa TV universitária, é importante falar isso, perdeu muitos recursos, né, com cortes e mais cortes. Então essa é uma eleição muito importante, especialmente para você que é jovem, que acredite sim, é importante acreditar na política, é importante acreditar que as grandes transformações elas precisam ser coletivas e a eleição em si é um momento importante. Então a gente não pode achar também que a eleição vá servir só para você votar de 2 em 2 anos, né? Que a democracia ela não se resume a isso. Então a juventude ela tem um grande papel. Eu como jovem, né, apesar de não ser jovem lá no estatuto lá da juventude, mas com essa ideia, com essa perspectiva de dizer e de acreditar que você pode fazer a diferença. E essa eleição é uma grande eleição aqui no estado do Maranhão. A gente vê as candidaturas que estão colocadas, a gente vê os projetos que estão colocados aí para disputa. O nosso diz o seguinte, que vamos valorizar a juventude, vamos valorizar as organizações do povo, dos trabalhadores, para que a gente possa ter o melhor governo e o melhor programa de governo, claro, sendo construído agora e também durante todo o processo eleitoral e o próprio governo. Sim. Agora, candidato, assim, a questão que eu tenho colocado para os outros candidatos aqui é essa tensão eleitoral que a gente tem percebido, né? Então, nós vimos, por exemplo, nas eleições passadas, né, uma situação do governo diferente do executivo. Caso isso ocorra novamente, o senhor vai para o governo e o executivo, né, com uma situação partidária, né, ideológica totalmente diferente. Como é que o senhor vai dialogar para tensionar menos essa situação aqui? Olha, a gente acredita que essa maré, ela vai virar no Brasil também. A gente vai ganhar a eleição aqui no estado, Enilton, governador 50, e a gente vai ganhar a eleição a nível nacional com o presidente Lula. A gente acredita que isso aconteceu, por exemplo, citar 2 exemplos, né, por conta do tempo. O Chile, né, foi uma grande maré que virou lá, e a Colômbia agora recentemente. Eu acho que um exemplo que a gente tem que citar, né, para as pessoas também acreditar nos processos democráticos, né, na força que tem, né, a democracia. Por exemplo, na Colômbia, acho que uma das únicas eleições dos últimos períodos que, por exemplo, um candidato a senador, um candidato a presidente, um candidato a deputado não foi assassinado em plena campanha. Então isso é um sinal de que no Brasil não vai ser diferente. Infelizmente foi um desastre que aconteceu em 2018 e a gente vai sim ganhar essa eleição em 2022 com o Lula presidente, com o Enilton governador aqui no estado. Agora é claro, né, caso isso não aconteça, o governador tem que ter uma relação republicana
com o presidente da República. As posições políticas são muito importantes, porque é importante você, jovem, saber a posição política do seu candidato. A gente não tem nenhum medo de falar que a gente tem posição política a nível nacional. É a única chapa que é 100% Lula aqui no Maranhão, é a única chapa que acredita sim que a gente vai fazer o Brasil voltar a crescer, a gente vai tirar o Brasil do mapa da fome, né, que está no mapa da fome hoje, a gente vai tirar o Brasil sim desses índices alarmantes que tem, e o Maranhão também por consequência. Então a gente acredita que vai ser uma relação republicana do governo do estado com o governo federal e, claro, as grandes transformações vão acontecer. Tá. Vamos colocar uma questão também importante, né? Os casos de ilegalidade com a presença e trabalho das crianças em ambientes como feiras e lixões. A gente viu essa informação sendo divulgada recentemente, né? E aí nós temos duas situações complicadas. Primeiro, a destinação do lixo de forma descontrolada, né? E uma outra questão social, de direitos e econômica. Como é que o senhor vai trabalhar isso no seu governo com agendas tão importantes? O Estatuto da Criança e do Adolescente vai ser valorizado no nosso governo. De 1992, é uma realidade, né? Foi fruto de luta, né, de setores que defendem, né, as crianças e adolescentes do nosso país, do nosso Maranhão. A criança é sujeito de direito, então ela tem direito. Então é inadmissível, né, que um estado como o Maranhão isso ainda aconteça, crianças pelas ruas, crianças pelos lixões, né, falta de políticas públicas, por exemplo, na educação e na assistência social para que essas crianças estejam onde elas devem estar, que é na escola, que é aprendendo. Então, essa política, desse ponto de vista, a gente vai estar conectado a nível nacional, né, com o próximo presidente da República, mas o Estado ele tem uma tarefa a cumprir. Então é inadmissível a questão dos lixões também, existe até uma lei nacional de resíduos sólidos, que infelizmente está só no papel, que você não consegue implementar ela, então a gente acredita que isso é falta de vontade política. Então esses lixões também são fruto, né, de às vezes, falta de política para o setor. É uma realidade que a gente vai combater e a gente vai sim, né, com essa conexão com o governo federal, tá também superando isso aí, porque isso de fato é uma triste realidade, não só do Maranhão, como em muitos outros estados. Sim, sim. A gente está falando de saneamento básico, né? Se a gente também for olhar para o Maranhão, o avanço aqui ainda está lento no sentido da universalização, né, candidato? Então, assim, 48% da população é atendida com abastecimento de água nas casas, 11% possuem somente a coleta de esgoto. Como é que o seu governo vai atender essa demanda, que é básica, em cooperação com os municípios também? Primeiro, a gente acha que a solução não foi o que foi feito a nível nacional, né, de tentar privatizar o sistema de saneamento básico. A gente acredita que o saneamento básico é estratégico para o Estado e é estratégico para o país. A gente vai reestruturar a CAEMA, né, a nossa companhia de água e esgoto do Maranhão, contratando novos servidores públicos. A gente vai, por exemplo, usar o que a gente tem de conhecimento hoje nas universidades, não só nas universidades estaduais, como nas universidades federais, como a UFMA, que tem muito estudo, tem muita dedicação sobre essa questão do saneamento básico. A gente sabe que a política de saneamento básico não é como uma ponte, né, que todo mundo vê. Então é uma política que de fato a gente tem que ter uma perspectiva de curto, médio e longo prazo. E se tu não estruturar, né, aquelas autarquias, né, aquela secretaria que tem isso como tarefa principal, às vezes vai ficar só no discurso. Então, o primeiro ponto que a gente vai fazer é reestruturar a CAEMA. A política dos SAAs nos municípios não deu certo. Tem muitos municípios, né, com problema de água, com problema de saneamento histórico e que tentou se desvincular esse serviço da CAEMA e não deu certo. Então, a nossa política principal vai ser de reestruturação da CAEMA para que a gente possa ter água, né, na casa do povo maranhense e para que a gente possa, sim, ter uma rede de coleta, né, e tratamento de esgoto, para que a gente possa, com isso, ter mais saúde, né, ter mais vida saudável. Sim, então, essa é uma prioridade nossa, reestruturar a CAEMA e cuidar, sim, do saneamento básico e da água no nosso estado. Vamos falar de educação agora, né? Eu vi sua entrevista na Rádio Universidade, muito boa, inclusive, falando sobre a importância da educação. O senhor está no ambiente universitário, vem de ambiente universitário, é aluno da Universidade Federal do Maranhão, né? E eu gostaria de saber qual que é o seu compromisso em relação à educação superior, né? O senhor tem essa perspectiva de abertura de uma nova universidade estadual aqui no Maranhão, como é que vai ser isso? Sim, pois é, eu sou filho de trabalhador rurais, eu sou o primeiro da árvore genealógica a adentrar na universidade, entrei na universidade pública lá em Brasília, a UNB, saí aqui do Maranhão em 99, 2000, então fiquei 16 anos fora do meu estado, e aí na volta em 2015, né, não resisti, né, fiz aí uma seleção para a UFMA e hoje estou concluindo o curso de agronomia ali no campus de Chapadinha, né, que é o campus de Ciências Agrárias. E a educação, ela precisa ser uma prioridade. Ela não pode ser uma prioridade só em tempo de eleição, para ficar no famoso blá blá blá.
né, naquelas promessas mirabolantes, promessas milagrosas, que às vezes só sai da promessa, mas tu não coloca, por exemplo, prioridade política para que aconteça. Então a gente tem que sim fortalecer o sistema educacional no Estado, porque é uma triste realidade hoje, por exemplo, o Maranhão ser o pior estado do ponto de vista do acesso ao jovem, né? Aquele jovem de 18 a 24 anos está cursando a universidade hoje. A gente sabe que a média do Brasil já é desastrosa, né? Em torno de 18% desse jovem está na universidade hoje, e no Maranhão é pior ainda, né? Não chega a 12%. Em torno de 11% dos jovens maranhenses de 18 a 24 anos estão cursando o curso superior. E pior ainda, né? Desses 11%, quase 65% estão no sistema privado de educação. Então a educação não é uma mercadoria, a educação ela tem que ser prioridade, é por isso que a gente vai criar a Universidade Estadual do Leste Maranhense, porque tem especificidade naquela região, a gente vai fortalecer a UEMA, né? A UEMA é uma universidade histórica, né? Uma universidade que contribui muito com o conhecimento do nosso estado, contribui muito com a ciência, a UFMA, fazer grandes parcerias com a UFMA na Universidade Federal, com os institutos federais também. Isso no ponto de vista de quê? Valorizar primeiro o profissional, acho que valorizar o professor não só no discurso, mas valorizar com condições de trabalho, condições salariais, valorizar os técnicos administrativos dessas universidades e, claro, ter diálogo com as representações, né, com as entidades que representam tanto os professores como os servidores técnicos administrativos, para que de fato a gente saia desses índices alarmantes. A gente acredita que o sistema IEMA, por exemplo, ele tem que cumprir uma nova função no Estado. Eu fiz a minha 8ª série, eu fiz na escola estadual na minha cidade, terminei o meu primeiro grau, na minha época era primeiro grau, numa escola estadual, lá na minha cidade de Arame. Hoje isso não acontece mais. Por que será que o governo do estado não faz uma parceria com os prefeitos, que a gente sabe a dificuldade que é, mesmo tendo essa questão desse repasse nacional do Fundeb para os municípios, mas ainda é insuficiente o que se tem no município para você tocar, por exemplo, toda a parte do ensino fundamental no município. Então, o governo do estado vai fazer uma parceria via IEMA, né, porque não usar o IEMA, por exemplo, a oferecer as séries iniciais do ensino fundamental. Já existe um projeto piloto aqui na região de Chapadinha, com o IEMA fazendo isso, para aquelas famílias que mais precisam. Então, isso serão parcerias, serão proposta política, terá prioridade política, para que a gente saia desses índices alarmantes da juventude não estar na universidade. A gente não quer a juventude nem escola e nem trabalho. A gente quer uma juventude que estude, que se prepare para ter responsabilidade social, né, enquanto adulto, né, na nossa sociedade maranhense. Então, para isso, precisa sim estar envolvendo todos esses setores que se constrói, que faz educação, e ter prioridade política, inclusive orçamentária. Né? Se não tiver recurso, às vezes as propostas elas vão ao vento. Então, vai ter sim prioridade política orçamentária e não só promessas milagrosas e demagógicas. Sim, o senhor, inclusive, fala sobre transferência de renda para estudantes por meio de bolsa. O senhor tem um projeto de transferência? Como é que vai ser? Olha, é uma proposta que a nossa equipe, né, que está... Porque o nosso programa de governo é um programa aberto, né? Tem umas propostas centrais, mas é uma proposta que a gente está elaborando, inclusive tendo exemplos de outras cidades que já fazem isso. Mas é uma ideia da gente, inclusive, ajudar também a família, né? O estudante não pode chegar só um período na sala de aula, seja ele na escola estadual, seja ele no nível superior, e voltar para casa e depois tentar trabalhar ou fazer outra coisa. Porque hoje já é uma realidade nas universidades, né? As bolsas de iniciação científica já é uma realidade. Poucas, né, mas tem. Por que será que a gente não pode implementar isso nas escolas de segundo grau? Né, ter uma bolsa de incentivo para aquele estudante, para estar ajudando, né, os pais desse estudante, para estar dando uma tranquilidade para que ele possa, né, desenvolver o máximo que ele consiga do ponto de vista intelectual. Então, isso sim é uma proposta que a gente vai implementar a partir de 1º de janeiro de 2023 no nosso governo, de estar sim colocando bolsas para esses estudantes do segundo grau. Vamos puxar para a economia. A pauta do momento é a situação da renda, né? Em termos salariais, formalização de empregos, cobrança de impostos, abertura de vagas, como é que vai ser o compromisso do seu governo para dar mais oportunidades, aquecer o mercado, aumentar o poder de compra e consumo do maranhense? A gente vai colocar o Estado com a sua tarefa central. Acho que é a responsabilidade, sim, do Estado, né, de estar criando as condições para que a economia se desenvolva. E a economia do ponto de vista de você estar incluindo as pessoas no processo orçamentário, né, como fala o presidente Lula, né? Vamos incluir o povo no orçamento do Estado também. E como é que a gente vai incluir o povo no orçamento do Estado? Para, a partir disso, você gerar emprego e gerar renda. A ideia da criação do Banco Popular do Estado, ela é uma realidade que não é novidade da gente aqui do candidato Enilton Rodrigues fazer aqui agora. Ela já é realidade em outros municípios, por exemplo, né, que tem essa perspectiva do Banco Popular. É aquele banco
banco que vai estar atendendo você, que é microempreendedor individual, você que é microempresário, você que é pequeno, médio empresário, você que é quebradeira de coco, você que tem uma banquinha que vende o seu sanduíche. Todos esses setores que é o que gera o emprego, né, no Brasil e no Maranhão, em torno de 64% dos empregos gerados são através desses, dos micros, dos pequenos, dos médios empresários. Então o Estado tem que ter uma política para isso. E o Banco Popular do Estado é uma forma também de tu incrementar esse orçamento do Estado, que é em torno de 30 bilhões de reais, e também dizer para aquele servidor público lá do município, por exemplo, o empréstimo consignado é uma realidade nacional, mas o servidor lá do município de 5 mil habitantes, de 15 mil habitantes, ele tem dificuldade de acessar esse crédito. Mesmo sendo servidor concursado, tem dificuldade. Então, o Banco Popular do Estado ele vai ter essa linha específica para, por exemplo, o professor, o servidor lá do seu município, possa ter a sua casa e o seu carro na garagem. Então, se o Estado tem uma política de construção de casa, de financiar a casa, vai movimentar os setores da economia. Uhum. E se tu tem, por exemplo, uma política de crédito, por exemplo, a agricultura familiar, seja dele um crédito de pequeno valor. Hoje já existe, por exemplo, esses modelos em bancos nacionais, mas que o cara vai galgando de 1.500, 3.000, 4.000 para chegar em um valor, por exemplo, de 10 mil reais, tu tem que passar 5 anos nesse processo. Então isso já existe. Então a gente tendo um banco popular que vai ter isso como linha, como prioridade política, a gente pode chegar e dizer que a costureira ela pode ter 10, 15 mil reais de crédito, né, para ela ampliar o seu negócio, se ela tem 2 pessoas trabalhando com ela, pode ter mais uma, né, ou mais 3 pessoas trabalhando com ela, e o Estado vai estar, né, dando esse aporte financeiro de crédito para essa pessoa. Então, esse é só um elemento que a gente está colocando, né, e da importância desse banco, desse ponto de vista de estar dinamizando a economia no Estado e de estar criando emprego, gerando emprego e renda. Sim. Acho que dá tempo para a gente fazer mais uma pergunta. Vamos falar de infraestrutura, que também é uma pauta importante no seu plano de governo, né? E a situação das estradas no estado, né? Ainda são muito ruins, sinalização precária, problemas de pavimentação, nos acostamentos. E esses problemas, eles comprometem toda a estrutura também econômica, turística aqui do estado. Como é que vai ser no seu trabalho para tratar da questão das rodovias? O nosso programa da infraestrutura ele vai dar um giro na prioridade, né? A gente vê que as grandes promessas de infraestrutura é basicamente para o transporte de commodities aqui no nosso estado, né? Especialmente de grãos. E a gente vê as BR como é que elas estão hoje, por exemplo, a 135, né? Está sempre cheia de buracos, você vê os aportes que tem de emendas orçamentárias através da bancada e nunca termina aqueles buracos. Então, o nosso projeto de infraestrutura, a gente vai tentar integrar os 217 municípios do nosso estado, fazendo as MAs. Um outro ponto importante, a gente vai reestruturar, a gente vai restabelecer o DR, né, o Departamento de Estradas e Rodagem, que é para, por exemplo, a gente fazer a MA 008 funcionar, que é uma MA em torno de 100 quilômetros, que liga a cidade de Arame à cidade de Paulo Ramos, que atende muitas comunidades, muitos povoados, uma forma dessas pessoas que produzem, o pequeno produtor, está escoando a sua produção, tanto para Paulo Ramos quanto para Arame. A gente vai fazer também uma outra MA, que é a 379, que liga Arame a Itaipava de Grajaú, a Genipapo dos Vieiros, que dá acesso lá à BR 226. Então, assim, o nosso programa de infraestrutura vai ser voltado para dentro, né? E essas grandes MAs, por exemplo, a 006, né, que liga Balsas ao trocamento da BR 222, ela tem um fim. Então, a gente vai tentar fazer uma parceria com o governo federal, que essas MAs, que é basicamente para a produção, para escoar, né, as commodities produzidas, especialmente no sul do estado, como a produção de grãos, a gente vai fazer uma parceria para nacionalizar, federalizar essas, e o estado, né, através da reestruturação do DER, vai cuidar das nossas rodovias estaduais, para estar interligando cidades, para que o povo, né, que é diretamente atendido, possa, por exemplo, chegar em São Luís com mais facilidade, chegar em Teresina com mais facilidade, chegar nos grandes centros com mais facilidade. E só para encerrar esse ponto, a minha cidade, por exemplo, Arame, se eu quero chegar lá em Itaipava do Grajaú, por onde tem a MA 006, eu tenho que rodar 240 quilômetros. Se tem uma estrada pavimentada para chegar lá em Itaipava de Grajaú, é 40 quilômetros. Por que será que o Estado não faz essa pavimentação de 40 quilômetros? Então, a nossa prioridade na infraestrutura do Estado vai ser interna, né? A gente vai interligar a cidade do Maranhão, né, com pavimentação, com melhores condições de trafegabilidade. Ótimo, candidato. Só tem 1 minuto para as considerações finais, por favor. Agradecer aqui a TV UFMA, né, pedir o voto, acho que essa é a questão, pedir o voto no 50, no Enilton Rodrigues, governador, a nossa senadora 500, Antônia Carionga, a liderança quilombola, o nosso presidente é o Lula, 13, para o Brasil voltar a sorrir, para o Brasil sair do mapa da fome,
fome, para a universidade voltar a ter investimento, voltar a ter professor, voltar a ter mais estudantes na Universidade Federal, construir mais universidades federais a nível nacional. Aqui no estado a gente vai construir mais universidades estaduais e dizer que o público sim é importante, o serviço público é importante, né, e que a gente possa construir as melhores políticas para que a gente possa sair desses índices historicamente muito ruim aqui no nosso estado. Então, muito obrigado pelo convite. Convido você a estar me seguindo aí nas redes sociais, Enilton_50, e que no dia 2 de outubro vote 50 governador para a gente ter o Maranhão que a gente queremos. Ótimo, obrigada pela entrevista. Bom, hoje eu conversei com um candidato ao governo do estado, Enilton Rodrigues, do Partido Socialismo e Liberdade, na sabatina aqui da TV UFMA. Obrigada pela sua audiência. Ana, é com você.